Olá, o programa 10 Minutos de hoje está começando. Meu convidado comanda as operações comerciais de uma das maiores gráficas do Nordeste, a gráfica JB, com sede em João Pessoa. É uma indústria forte que se destaca pela qualidade dos serviços que presta, pelo constante investimento em tecnologia. Eu recebo com prazer o baiano, mas com coração já paraibano, Luiz Sérgio Batista, diretor comercial da gráfica JB. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado. Você está na Paraíba há quantos anos? Estou na Paraíba já há 20 anos. 20 anos de estrada. 20 anos. O mercado gráfico é um mercado, assim, que se você observar, ele teve problemas ou tem ainda problemas como os das câmeras fotográficas, tipo aquelas dos filmes, mas enquanto aquele mercado balançou, caiu, o da gráfica ele continua se reinventando. Qual é hoje esse estágio? Como é que vocês estão se posicionando diante de um mundo em que não aceita mais muito papel porque suja, não aceita derrubar madeira porque ecologicamente é incorreto? Como é que vocês estão se posicionando, se reinventando e continuando aí pujante, como é o caso da gráfica JB? São tendências naturais essas modificações de mercado, mas a gente vê isso com muita naturalidade e você tem que ir se posicionando dentro disso, né? Então, em relação a essa questão ambiental, por exemplo, a gráfica JB é uma das poucas do Nordeste que já é certificada FSC, que é um certificado mundial que comprova que o papel produzido com esse selo é oriundo de florestas plantadas com esse objetivo. Certo. Tá? Isso é uma certificação concedida por uma entidade na Suíça e que controla a certificação disso em todo o mundo. Então, nós somos uma das poucas no Nordeste já que trabalha com esse tipo de coisa, com papel certificado, né? E em relação a essa concorrência, essa questão de futuro, é evidente que o meio digital levou muitas coisas. Você citou bem aí o exemplo da fotografia, que deixou de existir em filme, e hoje praticamente todo mundo tem nos seus telefones ou nos seus computadores, né? Muito pouca gente até hoje imprime fotografia. É verdade. Mas, na verdade, existem estudos mundiais de consultorias que mostram que o consumo de papel, principalmente em se tratando de Brasil, em se tratando do terceiro mundo, ele ainda é muito baixo per capita. Baixo? O nosso consumo de papel, por exemplo, no Brasil, ele não chega a 1/10 do consumo per capita americano, por exemplo, ou 1/8 do consumo europeu. Então, ainda existe uma tendência muito grande de crescimento do consumo de papel nos países de terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, não vamos chamar de terceiro mundo assim, no Brasil especificamente, tem uma tendência de crescimento muito grande, porque o papel não está só no panfleto que suja a rua, mas ele está na embalagem que você não deixa de ter, você compra, qualquer coisa que você compra para consumir, a embalagem não vai deixar de existir. Estão tão requintadas que às vezes elas estão se vindo para um reaproveitamento. Sim, e nesse aspecto de embalagem, o papel concorre com o plástico, que é de certa forma muito mais prejudicial ao meio ambiente, porque vem do petróleo e tal, e o papel acaba vindo de uma fonte renovável, né? Se você consegue... E dessa maneira, se você consegue fazer isso com certificação, com florestas plantadas para esse fim, sem desmatamento, você consegue trilhar bem esse caminho. A Paraíba tem uma rede de gráficas interessante que pontua no Nordeste inteiro, isso é bacana. A gráfica JB hoje, como é que ela está posicionada no Nordeste? Olha, vê só, Rui, quando a gente fala de gráfica, a gente tem que separar alguns segmentos. A indústria gráfica como um todo, na verdade, ela tem um monte de microsegmentos dentro dela, né? A gráfica JB é uma gráfica que trabalha dentro do segmento, tem a maior parte do seu faturamento dentro do segmento promocional, né? Trabalha com material de promoção de clientes, então folder, cartazes. Não significa que a gente não faz revista ou outras coisas, mas o nosso peso de faturamento é no promocional, né? E dentro do promocional, eu acredito que sim, a Paraíba tem hoje duas das 10 maiores gráficas do Nordeste. A gente, sem dúvida, está entre as 10 maiores. Né? 10 maiores. Da região. Você é publicitário também.
Não? Não. A minha formação eu sou formado em computação, então Você é mestrado formado na em área. computação. Mas você é meio que publicitário. As pessoas das agências têm uma verdadeira paixão pelo Sérgio da Gráfica JB. Como é que você foi construindo esse relacionamento assim com as agências de publicidade que são, me parece, responsáveis por grande parte do sucesso da JB? Sim, sem dúvida. Você gosta É uma coisa que foi construída com naturalidade, é uma coisa que eu acho que faz parte da minha personalidade, faz parte do jeito de ser da JB, de João Batista também, que é o proprietário. Eu pensava que em algum momento você tinha feito curso de publicidade e tinha se vinculado à categoria. Não, de maneira nenhuma. Eu sou de outra área, sou da área de exatos, completamente diferente. Na verdade, eu sou uma pessoa muito tranquila de relacionamento com as pessoas, a gente procura tratar tudo com simplicidade, com objetividade, clareza. Eu acho que essas características fazem com que você acabe se dando bem com as outras pessoas. A JB tem quantos anos já no mercado, Sérgio? A JB tem 29 anos, completou 29 anos há poucos dias atrás, nesse mês de julho agora. Ela é fruto que JB é de João Batista, do pioneirismo de Batista. JB é de João Batista, ele, apesar da gráfica ter 29 anos, ele tem mais de 50 anos no ramo gráfico, ele trabalhou em outras empresas antes. Ele começou carregando papel dentro de gráfica, até se tornou impressor, se tornou gerente de uma outra gráfica, até colocar a própria empresa, né? Abrir a própria empresa. Isso foi em julho de 83. Isso aí. Como é que é hoje a compra do papel? Ainda em dólar? Como é que é feita essa história? Quantas toneladas de papel, por exemplo, uma gráfica como a JB utiliza por mês? Como é que é feita essa logística? Container? Como é que é isso? Vê só, tem alguns diferenciais. A gente acaba usando alguns tipos diferentes de papel, né? E alguns deles vêm em containers, são importados, alguns deles a gente compra no próprio mercado nacional. Agora, papel é uma commodity internacional, é uma commodity mundial, então realmente ela tem um preço que varia em dólar. Também é um mercado, assim, hoje a gente está numa situação bem complicada, só tem um fabricante de papel couché no Brasil, fora isso tudo vem de fora do país, então isso acaba afetando também os preços, porque ele cobra o preço que quer, né? Então é um mercado que realmente é muito concentrado e você tem que ter isso muito bem controlado, assim, a gente tem um pessoal que controla isso muito bem, porque é um insumo que significa aí, lá, dependendo do material, pode significar 30%, 40% do preço de venda, dependendo do material. Então, tem que ser realmente bem controlado. Mas é muito aberto isso hoje. Tem muita coisa importada, mas tem papel nacional também. Mas o preço sempre é balizado pelo preço internacional. Eu sei que você esteve recentemente na Alemanha, numa feira extraordinária que acontece do seu segmento. Para onde caminha o mercado de gráficas no mundo, Sérgio? A gente teve agora, no fim do primeiro semestre aí na Alemanha, na Drupa. A Drupa é a maior feira gráfica do nosso segmento, a maior feira do segmento gráfico, a maior feira mundial do segmento gráfico. Acontece a cada 4 anos, no sentido de mostrar exatamente tendências. E a gente vê ainda que gráfica, como eu falei no início, ainda tem uma linha de crescimento, né? Em algumas coisas. Mas a tendência é que cada vez tenha as tiragens mais curtas, então aqueles impressos de tiragens muito grandes, enormes, eles tendem a diminuir. Você deve ter tiragens mais curtas e cada vez mais personalização, né? Então, ao invés de você ter uma revista com uma tiragem de 50 mil exemplares distribuída para um monte de gente falando sobre diversos assuntos, você tem uma tendência a ter 10 revistas diferentes, cada uma com 2, 3 mil exemplares e falando de assuntos particulares. Então tem uma tendência grande de personalizar o assunto, né? E de encurtar as tiragens. O panfleto do supermercado, isso é uma coisa que todo mundo já viu. Há 10 anos atrás ele valia para o mês todo a promoção. É verdade. Hoje você tem um panfleto que vale praticamente por dia. É verdade. Então você tem cada vez mais... E ao invés de fazer 100 mil, como o supermercado fazia antigamente, ele faz 10 mil, mas faz todo dia. Então você tem uma tendência grande de encurtamento das tiragens e de personalização, né? Olhando inclusive para esse mercado aí de personalização, a gente trouxe o ano passado a primeira máquina HP Índigo do Norte e Nordeste.
da nova geração, que é uma máquina para fazer impressos com alto grau de personalização. Certo. Então a gente pode hoje fazer impressos aqui completamente individualizados. Por exemplo, a gente até fez, um case aqui, a gente fez, foi até um teste, a gente fez no fim do ano com a Nova Diagnóstico, certo. Nossa Nova Diagnóstico, um calendário onde ele tinha o nome do médico impresso em cada calendário. Então você tem um alto grau de personalização. Perfeito. Isso encanta realmente as pessoas. Que aí a gente acha que isso é um dos futuros de uma tendência do mercado gráfico, sem dúvida. Beleza, Sérgio, fico feliz em poder bater esse papo com você. Muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Sucesso, recomendações ao velho JB, que não está tão velho assim. Sem dúvida. Está apenas mais experiente. Sem dúvida. Eu que agradeço pela oportunidade. Grande abraço, Sérgio. Muito obrigado pela presença. Obrigado também. E o 10 Minutos de hoje fica por aqui. Nosso programa é exibido de segunda a sexta, às 6h30 da noite e em horários alternativos ao longo da programação da RCTV. Obrigado pela companhia e até amanhã. Você já sabe, RCTV, do seu jeito, para você.